Bora falar um pouquinho de biomecânica do quadril agora. E aí, nessa biomecânica do quadril, a gente vai aprender um pouquinho mais como que o quadril se comporta nas diversas situações, a diferença do quadril do homem para a mulher, entre outras atividades relacionadas ao quadril. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar quais são as articulações, né, que compõem o quadril. Então eu tenho a articulação coxofemoral, que é o acetábulo da pelve, mais a cabeça do fêmur, está aqui também. Então isso aqui também faz parte da articulação do quadril. E ela é uma articulação esferoidal, então ela tem o formato de uma esfera. Então ela é formada pela cabeça do fêmur e pelo acetábulo. E a gente depois vai ver melhor essas estruturas, para que elas servem e etc. Bom, a pelve em si, ela é formada aqui pelo ilíaco, que é esse osso amarelo, pelo isquio, que é esse ossinho azul, e mais o pubis, que é o ossinho vermelho. Então o pubis, se você palpar bem na parte anterior, perto da sua genitália, um pouquinho mais na região superior, um pouquinho de força, você vai encontrar o pubis, né? Que é essa parte um pouco mais dura. O isquio é quando você senta bem ereto, bem bonitinho, e você colocar a mão embaixo do bumbum, você vai sentir ele pesando sobre sua mão. E o isquio é essa parte mais superior, né? Tem a crista ilíaca. E essa parte aqui, né, como você está vendo na imagem, é onde tem a união com a região sacral, que é a sacroiliaca. Tá? Então, o acetábulo aqui ele é formado pela união dos três ossos, do isquio, do pubis e do ilíaco. Tem uma contribuição de 2/5 do isquio, 2/5 do ilíaco e 1/5 do pubis, que forma então o acetábulo. O acetábulo, então eu tenho essa ossificação, ela ocorre mais ou menos entre os 15 e 25 anos de idade, e apenas a margem superior possui cartilagem hialina, que é a cartilagem articular. Tá, então vamos voltar aqui na imagem um pouquinho. Então essa região aqui assim, ó, só na parte mais superior e um pouco na parte lateral. A parte inferior tem mais uma parte ligamentar, que é onde tem maior descarga de peso. Tá? E a margem acetabular ou lábio do acetábulo também, que também fica em volta do acetábulo, que ela tem uma contribuição primordial para algumas coisas que a gente já vai ver também. E aí tem a fossa acetabular, e dentro dela tem uma gordura fibroelástica. E essa gordura fibroelástica ela é uma gordura um pouco mais densa, que ela ajuda na absorção de impacto também um pouquinho. A orientação do acetábulo, então quando eu pego o acetábulo aqui, assim, ó, que é essa parte, ele fica voltado um pouco lateralmente, inferiormente e anteriormente. Então eu fico levemente voltado para a parte anterior, para a parte lateral e para a parte inferior. E a pelve em si, ela é diferente do diâmetro em relação à parte masculina da feminina. Então a pelve feminina ela é mais arredondada um pouquinho e tem um diâmetro maior, tá, do que a masculina. Inclusive facilita um pouco ao nascimento do bebê, né? Então por isso que a pelve feminina normalmente ela é um pouco mais larga para o bebê escorregar e descer um pouco mais fácil na hora. Mas mesmo assim, lembrando que ao nascimento existe uma abertura maior aqui da região pélvica para o escorregamento do bebê, inclusive uma separação maior do pubis, tá? Por isso que gera tanta dor na mulher. Então tem que pensar aqui na parte tanto da parte do pubis como da sacroiliaca, porque essa pelve ela vai abrir um pouquinho para poder facilitar a acomodação e a expulsão do bebê na hora do nascimento. Bom, então quando eu vejo a fossa acetabular, o acetábulo em si, se você olhar nessa imagem aqui, ó, por exemplo, essa linha mais pretinha aqui de cima é onde eu tenho a cartilagem. Se eu pegar bem na extremidade, eu tenho o lábio do acetábulo nessa parte e na parte inferior também. E qual que é a contribuição desse lábio acetabular? Então, ele melhora a congruência da articulação, porque a fossa do acetábulo ela é importante. Mas se eu não tivesse o lábio acetabular, ela ficaria muito rasa. Se ela fica muito rasa,
facilita um pouco a luxação. O que é a luxação mesmo? Luxação é a decoaptação. É quando eu tiro fora do lugar, tá? Então, esse lábio acetabular, ele facilita a coaptação. Então, ele facilita permanecer o lábio dentro do acetábulo de uma maneira um pouco mais fácil, tá? O risco de luxação acaba diminuindo. Se você olhar nesse lábio acetabular, às vezes você vai escutar que a pessoa luxou o quadril. É uma dor incrível, assim, né, de doída. E normalmente quando tem essa luxação e essa parte do lábio acetabular ela é cartilaginosa, ela acaba tendo um desgaste onde a pessoa tem essa luxação, tá? E normalmente quando a pessoa tem luxação, um pouco comum, a fossa acetabular ela fica um pouco mais rasa, né? Devido a uma fossa acetabular mais rasa, ocorre uma luxação mais fácil. E essa luxação ela chama de displasia. Deve ter ouvido falar em cachorro, por exemplo, fala assim, o cachorro tem displasia de quadril, né? E isso acontece muito em criança também, que o quadril ele luxa muito fácil, que esse sulco, né? Essa fossa, ela fica muito rasa. Então, com isso, o quadril ele acaba saindo um pouco mais fácil do que o normalmente. Então, é isso que acontece quando essa fossa ela fica mais rasa ou quando eu não tenho lábio acetabular. Bom, o quadril primordialmente, né, ele tem uma sustentação de peso em postura estática e dinâmica e a transmissão de força. Então, o que acontece aqui, ó? Olhando para essa imagem mais coloridinha, então quando a pessoa está em pé, então eu pego o peso que é colocado na coluna e ele distribui por toda a pelve, tá? E aí essa energia, né, essa força é distribuída entre os membros inferiores. E às vezes por isso que quando a pessoa fica só sentada, a força que vai sustentar, né, o peso é só do bumbum. Então é quando tem o isquio aqui assim, ó. Então toda a força fica concentrada mais na pelve em si, todo esse peso. E quando a pessoa fica em pé, ela também vai ser distribuída com o membro inferior, tá? Então sentado fica um pouco, o impacto acaba aumentando mais nessa região lombo, sacral e pélvica. E quando eu fico em pé, ela distribui melhor nos membros inferiores, né? E aí como eu tenho o amortecimento devido à coxa femoral e ao joelho, então eu diminuo um pouco o impacto dessa região quando a pessoa fica em pé também, para fazer algumas atividades, tá? Isso é benéfico, interessante. Então nem sempre só ficar sentado acaba ajudando um pouco. Às vezes acaba piorando a situação do indivíduo em relação ao impacto, né, de ficar toda hora sentado. É uma articulação que ela tem 3 graus de liberdade, né? Então o quadril ali. Então, movimento no plano sagital, flexão e extensão, plano frontal, adução e abdução, e o transverso, rotação medial e rotação lateral, além da circundução, tá? A flexão de mais ou menos, né? Então 90 graus, com o joelho em extensão, e com o joelho em flexão aumenta um pouquinho. Por que você acha que isso acontece, né? Por que quando eu faço a flexão do meu quadril com o joelho em extensão, eu tenho uma amplitude de movimento menor do que quando eu faço com o joelho em flexão? Se você pensar bem aqui, ó, o que acontece eu coloco em tensão a musculatura posterior da coxa, tá? E aí com isso, pelo encurtamento dessa musculatura, do isquiotibial, né, na verdade, eu acabo diminuindo um pouco a amplitude de movimento. E quando eu já trabalho com o joelho em flexão, eu diminuo a tensão dessa região aqui e facilita um pouquinho o movimento. A extensão vai acontecer coisa parecida, né? Então quando eu faço com o joelho em flexão, eu aumento a tensão da parte anterior, né? E com isso eu diminuo o movimento. E quando eu faço já com o joelho em extensão e mais a extensão do quadril, eu acabo facilitando esse movimento. Eu acabo tendo um pouco mais de movimento. A não ser que eu faça de maneira passiva. Então esse movimento vai acabar aumentando um pouquinho. E pegando bem essa imagem aqui do lado direito da tela de vocês, a mulher aqui no caso, né? Ela está puxando a perna dela, está vendo que está fazendo bastante movimento, mas só que olha a lordose que ela acaba colaborando para que aconteça. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes ao invés de você aumentar
a tensão aqui, o alongamento dessa musculatura anterior, às vezes o que você vai fazer é aumentar a curvatura da lordose e não, de repente não é o que você deseja fazer com o indivíduo. Então tem que tomar cuidado. Então por isso que às vezes para fazer esse tipo de alongamento, quando a pessoa fica deitada de barriga para baixo, e aí sim ela faz o movimento de flexão do joelho, mais a extensão do quadril, acaba tendo uma compensação menor um pouco dessa região lombar. Mas independente acaba acontecendo porque sempre eu vou acabar tendo uma tensão da musculatura anterior. E se eu lembrar dessa musculatura anterior do quadril aqui, eu tenho o que? O ilio-psoas. O ilio-psoas ele vem no fêmur até a região lombar. Então, mesmo assim, quando eu faço muita extensão do quadril, eu tenho uma tendência a puxar a lombar mais para anterior, fazendo uma hiperlordose, tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de alongamento e com o paciente, né, o que você vai fazer. Movimento de adução, né? Então abrir as pernas ou cruzar as pernas. Então a adução que está em abdução eu volto para a linha média ou então eu cruzo a perna. Quando eu jogo o quadril para um lado para o outro, enquanto um membro faço adução, o outro faço abdução, né? E quando eu cruzo as pernas também, eu faço o movimento de adução. A abdução é quando eu abro a perna. E quando eu abro muito minha perna, eu acabo tendo uma compensação com a região lombar também. Tá? Não só da abertura do quadril. Então, às vezes, a pessoa acaba compensando um pouco com a região lombar, fazendo um tipo de inclinação com o tronco. Então, tem que prestar atenção até em que momento não ocorre essa compensação. Se ela é interessante que aconteça. Ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que avaliar cada paciente. A rotação em si, né? Então, lembrando que quando eu estou com o joelho em flexão, a rotação sempre é para o lado oposto, né? Então, do lado esquerdo aqui, por exemplo, a pessoa está com a perna direita em flexão no joelho e aí ela faz uma rotação interna e externa aqui, ó. É uma rotação interna, né? Então, a patela, né, a coxa da pessoa vira para dentro, enquanto o pé vem para fora, mas é uma rotação interna. Aqui neutro e aqui na outra é o contrário, né? Então, o pé vem para dentro e a coxa está virando para fora. Então, é uma rotação externa do lado direito. E aqui do lado esquerdo uma rotação interna, sempre olhando para onde o joelho olha, né, para a coxa. Se a pessoa faz com a perninha em extensão, a ponta do pé fica sempre voltada para o lado que eu quero fazer a rotação, que eu estou fazendo a rotação. Mas quando o joelho fica em flexão, você pode fazer em você vai perceber que muda, tá? É o contrário. Então a rotação é a mesma coisa, que quando eu cruzo as pernas, né, as pernas mais abertas, jogo a perna para um lado ou para o outro, acaba tendo essa rotação. E a rotação para a parte lateral ou externa acaba sendo normalmente maior do que a rotação medial. Dentro da biomecânica pura em relação ao quadril, tem que pensar o seguinte. Existem esse selinho essa imagem do lado direito, chama strain gauge. Esse strain gauge ele serve, é um extensiômetro. Tem gente que faz pesquisa, coloca ele dentro da articulação e verifica como que a articulação se comporta. Mas normalmente é difícil fazer isso em vivo, normalmente faz em cadáver já, mas às vezes tem pesquisador que consegue fazer isso em vivo. Então ele coloca essa plaquinha dentro da articulação para poder perceber como que ela se comporta. E dá para ver, fazer uma análise medindo diretamente ou por modelo matemático que calcula a imagem em 2D ou 3D de maneira dinâmica também. Tem que pensar nas alternativas tecnológicas que a gente tem. Bom, e verificou-se que, né, qual que é a carga exercida na cabeça do fêmur. Então, só de ficar em pé, a pessoa fica com 1/3 da massa corporal. É interessante que por mais que eu fique em pé, eu divido a massa de um lado para o outro, mas pela musculatura, pela articulação e tal, a carga, né, que vai ficar na cabeça do fêmur é só de 1/3 da massa corporal. Ficar em um pé só vai dobrar a massa corporal, tá? Então aqui relacionado à massa corporal, de 2 vezes a 2,5 vezes a massa corporal na cabeça do fêmur, né? Então pontualmente lá naquela região. Então eu aumento muito a massa corporal. Andar é de 1,5 vezes a 5,5 vezes a massa corporal. Subir escada 3 vezes, correr 4,5 vezes para mais. E sempre vai depender do andar e do correr, né, por exemplo, da habilidade da corrida do indivíduo, do tipo de corrida que a pessoa realiza, do tipo de calçado que ela
possui para poder fazer, né? Entre outras variáveis também, inclusive do tipo de terreno que a pessoa corre. Quando eu penso na análise 2D, aí a gente vai usar aquele esquema de vetor, de gangorra, né, que a gente usa. Então, quando eu quero pensar que a pessoa vai ficar num pé só, aqui por exemplo, né? Então, aqui é a imagem de um pé só, aqui é o glúteo médio, né, e o mínimo, então a musculatura abdutora do quadril, certo? Esse pontinho aqui, ó, é o eixo, né? Então eu tenho o braço de alavanca, que é o D, que é da ponta de aplicação da força do músculo até o eixo, e a ponta do eixo até o meu peso corporal, que fica mais ou menos no meio aqui, tá? Vai variar um pouco cada passada, entre outras variáveis que a gente vai ver também. E aí, quando eu faço avaliação dinâmica, ela é mais complexa, depende de outros fatores também. E normalmente combina a força do quadril com a massa corporal, e a força de reação com o solo, e a força dos abdutores. A força do abdutor é o que vai fazer eu ficar em pé, com uma perna só. Porque quando eu faço a descarga de peso, o meu abdutor que favorece eu ficar numa perna só. Senão minha pelve cai conforme eu fico numa perna só. Beleza? E aí quando eu penso então nessas forças que apoiam, né, minha perna, então eu tenho a perna de apoio, então tem a força do eixo, que é a resultante, que fica na cabeça do fêmur, né? Então essa é a resultante. Na cabeça do fêmur contra o acetábulo. Eu tenho a força do músculo e o meu peso corporal. E a perna de balanço, que é a perna que está do outro lado. Beleza? Bom, aí dá para calcular mais ou menos, só para vocês entenderem como que é feito mais ou menos o cálculo, né? A estimativa de cálculo. Então, olha para cá. Considerando então que essa parte mais pretinha atrás é como se fosse a coluna, né? A pelve e o fêmur. Então eu tenho a força dos músculos adutores de um lado, eu tenho a força do fêmur contra o acetábulo do outro e tenho o peso corporal do outro lado. E aí eu tenho o braço de alavanca da massa corporal. Então aqui, ó, tronco, pelve e fêmur. Aí eu tenho a força dos músculos abdutores, que é a setinha azul. A setinha laranja aqui é a força do fêmur, a cabeça do fêmur contra o acetábulo, que é o meu eixo. E o peso corporal para baixo. Beleza? Então eu tenho o braço de alavanca da massa corporal, o fêmur e o braço de alavanca dos abdutores. O que eu quero que você entenda aqui, ó? Tá vendo? Essa setinha tá para cima por quê? É a força do meu perna contra, que é do fêmur, né, no caso, contra o acetábulo, que eu vou equilibrar aqui o meu corpo. O peso do meu corpo está para baixo. Essa setinha para baixo. E a outra setinha azul está para baixo também. Então, a hora que eu jogo essa força para baixo, mais essa força do peso para baixo, a somatória dessas duas setas que estão indo para a mesma direção, elas vão contra essa aqui. Então, teoricamente, o que eu posso falar? Para eu manter meu peso, tá? Para eu manter meu peso equilibrado junto com quando eu estou numa perna só, eu tenho que fazer força com o meu abdutor. Se eu não fizer força com o meu abdutor, minha pelve cai. Eu fico meio que... minha pelve vai desabar para um dos lados. Então, para manter esse alinhamento da pelve, eu tenho que fazer força que estabilize o meu peso corporal. Então, quanto mais pesado eu for, mais força eu tenho que fazer com o meu abdutor para manter minha pelve alinhada. Beleza? Ou seja, como eu tenho o peso corporal de um lado mais a força do abdutor, elas se somam. Essa imagem aqui, ó. Então, a força de reação articular, que é bem a cabeça do fêmur contra o acetábulo, ela soma o peso corporal mais a força dos abdutores. Tá? Então, repetindo aqui, ó. A força dos músculos abdutores somada ao peso corporal é a que vai fazer a força de reação articular da cabeça do fêmur contra o acetábulo. Então, quanto maior meu peso, maior a força do músculo abdutor tem que fazer para manter a estabilização, e com isso vai aumentar o impacto. Então, o meu peso, ele diretamente, ele tem uma influência enorme contra o impacto que tem
na articulação da cabeça do fêmur contra o acetábulo. Então, quem tem problema de quadril, quanto mais pesada a pessoa for, mais vai aumentar o impacto, tá? Então, quem tem dor no quadril, uma das primeiras coisas que ela pode fazer para poder ajudar na dor do quadril é o quê? É diminuir o peso. Bom, então aqui eu transportando essas imagens para uma gangorra, como se fosse uma gangorra aqui desse lado. Então eu tenho o meu fêmur, que é o equilíbrio. De um lado eu tenho o braço de alavanca dos abdutores e do outro lado eu tenho o braço de alavanca da massa corporal. Então quanto mais pesada a pessoa for, maior a força tem que fazer com o meu abdutor. E normalmente como a alavanca aqui, ó, o que eu tenho? Se você olhar em você, aqui é só um esquema, né? Mas se eu pensar, pense em você agora. Aonde tem a cabeça do fêmur até o glúteo, a distância é pequenininha, comparado ao que eu tenho para o outro lado. Então, a alavanca do peso corporal, normalmente ela é maior do que da alavanca do glúteo. Então, com isso, a força que o glúteo faz para compensar essa alavanca diferente, ela acaba sendo maior do que o peso, tá? Então, isso acaba colaborando para o aumento do impacto nessa região articular. Então, essas disfunções articulares são causadas pela mudança de um dos motivos aqui. Então, aumento da massa corporal, então a pessoa fica mais pesada, fica mais obesa. Quanto mais obesa a pessoa for, maior vai ser a descarga de peso na cabeça do fêmur dela devido à ativação no glúteo. O aumento do braço momento, a alavanca da massa corporal. O que isso quer dizer? Quem fica mais obeso, a pessoa fica mais larga, certo? E se ela fica mais larga, o braço de força, né, o braço momento, né, a alavanca da massa corporal dela acaba ficando maior. Por quê? Então, deixa eu aumentar minha imagem aqui, ó. Então, tem pessoa, ela é magrinha, então vamos supor que ela é desse tamanho, a largura dela. Se ela ficar mais gorda, né, fica mais pesada, o que acontece com a massa dela? Aumenta. E nisso a cintura dela faz isso, ó, aumenta. Se ela for aumentando a largura dela, quer dizer que o ponto de aplicação da força até o outro lado acaba ficando maior. E com isso o braço de alavanca aumenta. Se o braço de alavanca aumenta, a força que o glúteo tem que fazer para suportar a carga dessa pessoa acaba sendo maior. Então, com isso o quê? A pessoa fica mais pesada, ela fica mais larga e o meu glúteo tem que fazer mais força ainda, né, os abdutores, para manter a pelve estável e com isso aumenta o impacto na cabeça do fêmur. Então, a pessoa acaba piorando a dor dela conforme ela vai ficando mais pesada e melhorando conforme ela vai ficando mais leve. Redução da força dos abdutores. Então, se a pessoa ficar mais obesa e fraca, pior ainda, né? Porque se ela fala assim, então isso quer dizer, era só não contrair muito o abdutor. Na verdade não, porque o abdutor está lá para distribuir a força e não aumentar muito o impacto. Mas ele vai aumentar por conta do peso corporal da pessoa. E se ele não ficar muito ativo, isso causa uma disfunção articular pior. Tá? Então ela tem que ter uma força de abdutor. E a redução do braço momento da alavanca dos abdutores. Isso aí normalmente anatomicamente não tem como acontecer, porque a origem de inserção do músculo não muda, né? Então, para diminuir as disfunções, que é o aumento da pressão articular, é só melhorar um dos fatores acima. Que normalmente o que é mais fácil, teoricamente, que o paciente tem mais gerência, é relacionado à massa corporal. Então, quanto mais peso a pessoa perde, menor o impacto na cabeça do fêmur. Então, a pessoa tem dor na cabeça do fêmur, no quadril. O que ela tem que fazer? Perder peso, tá? E fortalecer o glúteo. Também vai ajudar. Na cinética, então, o apoio sobre uma perna traz uma alteração da linha de gravidade com a contração muscular associada ao grupo abdutor, então glúteo médio e mínimo. E é o principal estabilizador. E o apoio sobre as duas pernas, a linha de gravidade passa posterior à sínfise púbica e a estabilidade fornecida pelos ligamentos e cápsula não necessita de contração muscular. Então, cada articulação recebe metade do peso da parte superior do corpo. Na verdade, acaba sendo 1/3, né? Pela parte anatômica, pontualmente. Divide em 2, só que na cabeça do fêmur mesmo vai mais para 1/3, que o resto vai se diluindo em relação às outras articulações, ligamentos e músculos. E quando a pessoa usa bengala, então a pergunta é, qual lado será que ela tem que usar? Ela usa do mesmo lado que a pessoa tem a dor ou do outro lado? Normalmente, galera,
Normalmente, a pessoa tem que usar do lado contralateral. E aqui é a explicação biomecânica para isso. Ó. Então, o centro de rotação está bem aqui, né, que é a cabeça do fêmur com o acetábulo. Eu tenho o peso corporal parcial de um lado, que é a setinha para baixo, e a força muscular dos abdutores do outro lado. E aí eu tenho a bengala que fica lá na outra mão, né, que é do outro lado. Então vamos supor que a pessoa tem uma disfunção desse lado aqui no quadril. Ela usa a bengala na outra mão. Por quê? Olha para a setinha só, tá? Então ó, essa força aqui está para cima, beleza? E vamos pensar só desse lado aqui, ó, do peso corporal parcial e da força dos abdutores, que é o que a gente viu anteriormente. Então eu tenho a força dos abdutores para baixo, para jogar a gangorra assim, para equilibrar com o peso corporal. Quando eu uso uma bengala, o que acontece aqui? Ó? A bengala vai jogar o peso lá para cima. Então, e aí essa seta está para cima. E essa seta do peso corporal está para baixo. Então quando eu uso a bengala na mão do lado contrário de onde eu tenho dor, por exemplo, o paciente tem dor desse lado aqui, pensando na dor, não no equilíbrio, tá? Então, a força que eu exerço com a bengala no chão, ela joga o meu corpo para cima desse lado. E essa força aqui, o que ela vai fazer? Ela vai neutralizar parcialmente um pouco do meu peso corporal. Então, se eu neutralizo um pedaço do meu peso corporal usando a bengala, do lado contralateral, a força dos abdutores do outro lado não vai precisar ser tão forte para compensar o meu peso. Então, com isso, eu diminuo o impacto no quadril, tá? Então, eu uso a bengala do lado contralateral para diminuir um pouco o meu peso e diminuir, então, a força do músculo abdutor e, com isso, diminuir o impacto na cabeça do fêmur, tá? Então, o uso da bengala do lado não afetado oferece uma força que neutraliza a carga do corpo nesse braço de força, no braço de força do peso corporal, beleza? Então, acontece o seguinte, ó. Aqui é uma suposição, né? Então, em relação, eu tenho a cabeça do fêmur, o ponto de aplicação da força que é do eixo aqui, né? A distância até o glúteo, vamos supor que é de 5 centímetros. O meu centro de massa corporal está a 15 centímetros aqui da minha mão. Do quadril até o centro de gravidade. Se eu uso uma bengala, ela fica mais distante, fica 50 centímetros. Então a bengala que é esse C aqui, ó. Então ele joga lá para cima, né? Então é para cima e eu diminuo esse aqui para baixo. Então quanto de força eu vou ter que fazer? Então a bengala do lado contralateral diminui a força articular da cabeça do fêmur. O maior braço momento que ocorre nessa articulação ela é responsável por ajudar aqui na diminuição da massa corporal. Então 15% da massa corporal na bengala reduz as forças articulares em 15%. Então eu vou fazer uma suposição aqui. Então imagine que a pessoa pesa 100 quilos. 15% é 15 quilos, né? Então se a pessoa faz uma pressão, uma força na outra mão assim, de 15% do peso corporal de 15 quilos, no caso, a força na articulação diminui em 50%. Em vez de ir na articulação lá, por exemplo, 50 quilos, né? Ou melhor, os 100 quilos diminui para 50, diminui pela metade a força. Então o uso da bengala não é só para poder melhorar o equilíbrio, mas eu uso a bengala do lado contralateral do quadril para poder melhorar, diminuir o impacto na articulação, tá? E a cada 15% da massa corporal de força que eu faço na bengala, ela diminui o impacto em 50%. Então é bem interessante essa diminuição de carga. E olha que interessante, né? Quando eu uso uma sacola de compra, né, uma bolsa, alguma coisa, e a pessoa tem dor do lado do quadril, eu costumo usar ele do mesmo lado. Porque carregar a bolsa ou sacola de compras do mesmo lado do quadril acometido, né, diminui o braço de força do peso corporal, deixando mais próximo da cabeça do fêmur. Porque se eu estou usando a sacolinha desse lado, o que eu faço? Tenho uma tendência a inclinar meu corpo mais para o lado que eu tenho mais peso. E aí eu trago o centro de gravidade que está mais para o meio, mais próximo da cabeça. E com isso eu vou diminuir a ação dos meus abdutores, do glúteo. Tá? Então eu uso a sacolinha do mesmo lado e a bengala fica do lado contralateral. Então usar a bengala do lado não acometido, embora aumente o braço de alavanca aqui do corpo, ele proporciona uma força contrária ao peso do indivíduo. E com isso acaba diminuindo a força
do glúteo, nesse sentido. Opa. Bom. E aí, qual que é o teste que eu tenho para saber se a pessoa está com o glúteo adequado ou não? Então, o teste que eu uso é a marcha de Trendelenburg, né? O teste de Trendelenburg, que eu peço simplesmente para a pessoa ficar em pé numa perna só. Se ela conseguir ficar, ótimo, né? Então ela fica. O teste ele avalia o quê? O alinhamento pélvico. Tá vendo essa linha aqui, ó? Então tem uma pequena queda aqui. Então a pessoa fica em pé num pé só, colocando a sola do pé para trás. Toda vez que eu fico num pé só, né? Então aqui do jeito que está essa imagem, a pessoa está com o lado esquerdo no chão e levantou o lado direito. Então, como eu levantei o lado direito e o esquerdo que está no chão, toda vez que eu faço esse teste, eu testo o músculo do membro que está no chão. Então, aqui no caso, da perna esquerda. Tá? E aí, se porventura a pelve tem uma queda pélvica, o que eu posso inferir é que tem uma fraqueza de abdutor de quadril, que é do glúteo médio normalmente. Tá? Então, a pessoa fica em pé num pé só, e tem uma queda pélvica, eu posso falar que ela tem uma fraqueza de glúteo médio, tá? E isso não é só de paciente fraco, tá? Isso acontece muitas vezes em jogador de futebol, em pessoa que faz academia. Então mostra uma fraqueza de quadril, de glúteo de médio. E é interessante que às vezes a pessoa, não que ela tenha uma lesão na hora, mas a chance dela ter uma lesão quando ela tem fraqueza de glúteo é muito grande, tá? Então eu olho o paciente de costas, peço para levantar a camiseta, olho a cintura da pessoa, e a hora que ela fica num pé só, eu verifico se tem uma queda pélvica, sim ou não. Se tiver, é ineficiência de abdutor, né, que é a fraqueza de quadril, de glúteo médio. As disfunções articulares estão causadas pela mudança de um dos motivos. Então, aumento da massa corporal, aumento do braço momento, da alavanca da massa corporal, redução da força dos abdutores ou redução do braço momento de alavanca dos abdutores, como a gente já havia falado. E aí existem algumas diferenças anatômicas também. Olha que legal isso. Interessante, né? Então, o ângulo de inclinação do fêmur é o ângulo formado pela intersecção do colo femoral com o próprio corpo do fêmur. Então, varia de 90 a 160 graus. A média de 135. Ó. Então, com isso, a coxa, tá? Então, não estou falando mais do joelho. Estou falando da coxa, ela fica valga, ou uma coxa normal, que é mais ou menos 135, mais ou menos, depende da literatura, ou uma coxa vara, né? Então, e olha o formato que fica. Quando a coxa fica mais aberta, ó, é um ângulo maior. Então, é uma coxa valga. E aqui vai deixar o joelho varo, tá vendo? A coxa valga deixa o joelho varo. A coxa normal fica normal o joelho também. E a coxa vara deixa o joelho valgo, tá? Nem sempre vai acontecer isso, porque às vezes tem algumas adaptações que o corpo sofre, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas esse ângulo de inclinação, então, é o eixo da cabeça do fêmur aqui com a diáfise. E esse ângulo pode ser maior ou menor, que varia um pouco das questões anatômicas ou a descarga de peso que a pessoa sofre durante a vida. Então, normal, mais ou menos 135, 125 graus. Senão ela fica com uma coxa vara, né, menor de 125, ou coxa valga maior de 125 graus. Mais uma imagem desse aqui ainda, mostrando uma coisa interessante. Tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma coxa vara, eu aumento a força no colo do fêmur. Porque assim, ó, se eu formo um ângulo pequeno, o que acontece? Pensa o seguinte, ó, olha para a imagem aqui. Aqui em cima, tá? Aqui em cima, nessa região superior, é onde eu vou ter maior descarga de peso aqui do meu corpo. E olha aqui, ó, ela vai vir reta, força e vai descer aqui depois. Então, quando é um ângulo mais reto, é um ângulo menor, eu vou aumentar muito a descarga de peso no colo do fêmur. E com isso a chance de lesão de colo de fêmur acaba aumentando. Tá? Deixa eu tirar minha imagem aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. Tá? E aí eu tenho uma região de contato aqui nessa parte. Quando a força ela fica
ou melhor, o ângulo fica muito elevado, acima de 150, por exemplo, aqui, eu tenho uma diminuição, eu tenho um contato, um pico de contato bem numa ponta, e a força do meu abdutor aqui diminui, porque o braço de alavanca diminui, então ele fica, por mais que ele pode ser forte, a quantidade de força que ele vai conseguir executar acaba sendo menor, porque ele fica muito próximo do eixo até a ação dos meus abdutores. Tá? Então aumenta muito a força na cabeça do fêmur. E quando ele o ângulo é muito baixo, ele aumenta muito a força no colo do fêmur. Então assim, não tem o ideal é ficar na média, né? Então ele vai distribuir mais ou menos a pressão da cabeça do fêmur por igual e mais ou menos a força do colo femoral também. Então olha aqui, ó, normal. Tem uma distância. Quando ele é mais varo, né, que é o ângulo maior aqui, ó, aqui aumenta o braço momento, só que aqui diminui, aumenta a chance de ter uma lesão de colo de fêmur, mas a força do meu glúteo acaba aumentando, né, dos abdutores. E quando eu tenho o quadril valgo, essa distância diminui, que é um braço momento menor. Então com isso a ação do meu glúteo, né, dos meus abdutores, acaba sendo não muito privilegiada. Aí eu tenho mais o ângulo de torção do fêmur. Esse ângulo de torção do fêmur tem uma outra imagem. Então aqui é como se fosse o colo do fêmur, na cabeça aqui do eixo da cabeça e pescoço do fêmur, com o côndilo do joelho. Tá? E o que isso vai implicar? Então, que esse côndilo, essa torção, ela pode ficar alinhada aqui ou ficar mais rodada. Tá? Então tem esse ângulo de torção. E esse ângulo de torção vai levar a perna da pessoa a ficar, por exemplo, o quadril, tá vendo aqui, ó, nessa imagem? Então tem o normal, que é de 12 a 14 graus, aí quando ele fica mais em anteversão ou retroversão. Então o colo do fêmur, ele torce mais para anterior ou mais para posterior. E isso pode implicar que a perna da pessoa vai ficar, o pé dela, né, no caso, ela vai ficar com uma rotação com o pé mais para frente, mais interno ou mais externo. Então, sabe quando a pessoa fica, a pessoa anda com a perna mais aberta ou mais fechada? Não necessariamente está relacionado com o jeito que a pessoa anda, porque ela anda porque ela quer. Porque ela pode estar relacionada com o ângulo de torção do fêmur. Porque olha aqui o colo do fêmur. Aqui, todos os colos estão alinhados. Só que você está vendo que o joelho olha mais para anterior, olha mais para medial e olha mais para lateral. Então, dependendo de como for o colo do fêmur dessa pessoa, ela vai ter uma torção. E agora você imagina, ó, se vamos pegar esse colo aqui que está mais rodado para externo. Tá vendo que o pé da pessoa tá rodado para fora? Agora você imagina, se ela rodar o pé dela para dentro, o colo do fêmur aqui, ó, ela vai rodar ele lá para trás. Tá? E aí nisso ele vai jogar o acetábulo para trás e vai causar uma torção da pelve da pessoa inteira. E com isso ela acaba causando uma torção pélvica e da coluna e pode levar a alguma alteração postural. Então por isso, quando a gente trabalha com o corpo humano, os problemas são um pouco mais complexos do que simplesmente está pisando para fora ou pisando para dentro. Tá? Porque o problema do pé da pessoa pode estar relacionado lá ao quadril. Tá? E aí tentando arrumar o pé, pode ser que você vai causar uma lesão, uma torção da pelve, e isso vai levar a uma alteração postural que pode ser grave ou não. Tá? Não tem como falar que vai ser grave, mas pode ser que sim, pode ser que não. Então é justamente isso, ó, manter a versão normal, o pé fica alinhado, eu jogo minha pelve fica normal, então ela levemente lateralizada. Quando está excessivo, né, a perna fica mais interna, e se eu jogo ela, deixo meu pé mais alinhado para frente, eu jogo meu quadril lá para anterior, então ele fica desalinhado. E se eu tenho meu pé voltado mais para trás, quando eu vou tentar alinhar ele, você vê que ele fica mais para posterior. Tá? Quando o pé fica voltado mais para fora, né? Se eu vou tentar deixar o meu pé alinhado, aí o meu quadril joga lá para posterior. E o interessante é que não necessariamente você vai ter a mesma rotação dos dois lados. Pode ser que um lado pode ser em anteversão e outro em retroversão, sabe? Ou um normal e outro em anteversão. Não tem uma regra para isso. Então por isso que pode causar uma rotação pélvica. E não adianta necessariamente você fazer só o trabalho postural sem levar em consideração o aspecto ergonômico, anatômico da pessoa. E olha que as adaptações que acontecem. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo? O ângulo de torção do fêmur. Ó,
olha para o joelho desse lado. O joelho está rodado para onde? Interno. A patela está bem interna, né? Rodou interno. E a tíbia, em vez de seguir a mesma rotação, ela rodou externa, ela rodou para fora. E o pé fica alinhado, tá vendo? A tíbia está alinhada, o joelho está rodado para dentro, quer dizer que o fêmur está rodado para dentro e a tíbia está rodada para fora. Tá? E aqui na outra perna não está tão igual. Então, a anteversão femoral é compensada rotacionando o fêmur medialmente, às vezes. E é comum ocorrer uma torção externa da tíbia para que o pé fique orientado para frente. Só que isso acontece ao longo dos anos, tá? Não passa de mágica. Quando eu tenho um quadril normal e um quadril com displasia, né? Então, existe uma variação de estresse entre o quadril normal e um com displasia. O normal, ó, então ele é mais cavo aqui e tem uma distribuição mais normal nessa região. Quando eu tenho uma displasia, tá vendo que o acetábulo, a cavidade, ela é menor e a cabeça do fêmur ela fica mais achatada. E aí com isso ocorre um pico de pressão. Então, quando o quadril tem uma displasia, quer dizer que a cavidade que ele deveria estar ela é um pouco mais menor, tá? E aí a parte óssea ela não encaixa muito bem. Então, a qualquer momento pode ser que escorregue o osso e tenha uma luxação. E isso acaba implicando também no aumento de impacto em algumas regiões. E se aumenta o impacto, não é bem distribuído, a chance de lesão articular acaba aumentando também. As estruturas da articulação do quadril, né? Então tem a cápsula articular, que é mais reforçada anteriormente. Tem o lábio acetabular, que é aquele anel fibrocartilaginoso, tem a função de aumentar a congruência articular, como já falamos. Tem um formato triangular e a inserção da borda do acetábulo e também se fixa com a cápsula articular para o lado de fora. O que ajuda a coaptação. A coaptação é a união, né? É o encaixe, tá? Então, o próprio peso e postura ereta do indivíduo colabora com essa coaptação do quadril. O lábio acetabular também ajuda. Os ligamentos, os músculos e a própria pressão atmosférica. Então, teoricamente, se eu tirasse toda a parte muscular e ligamentar, se tivesse só a cápsula, por exemplo, ela gera uma pressão interna que ela manteria a minha perna colocada, encaixada no mesmo local. Existe uma posição que chama máximo contato articular, tá? Ou em inglês chama close packed position. É uma posição fechada. Então, esse máximo contato articular é onde a articulação fica mais bem encaixada, que normalmente é em flexão, abdução e rotação externa, que é onde existe um contato articular maior nessa articulação, tá? Se a pessoa tem dor de quadril, às vezes se ela coloca nessa posição, ela tem mais dor, porque tem uma lesão na parte cartilaginosa, né? Então é quando a gente cruza a perna, por exemplo. Por isso que às vezes cruzar a perna acaba trazendo dor. Não é muito benéfico, porque eu coloco numa posição de contato articular máximo. As tensões ligamentares, né? Então é fácil entender que dependendo da posição que eu coloco meu quadril, vai gerar mais tensão em um ponto ou outro. Então, a extensão e rotação externa tensiona os ligamentos iliofemoral e pubofemoral. A flexão e rotação interna tensiona o ligamento isquiofemoral. A abdução tensiona o pubofemoral e a adução tensiona o iliofemoral. Então, só olhando aqui na imagem, né, dependendo do movimento que eu realizo, eu afrouxo o ligamento em uma região e tensiono em outra região, tá? Sempre lembrando dessa parte anatômica. Eu falo isso porque na avaliação é interessante, que depende, a pessoa fala assim, tem dor no quadril. Mas é interessante eu pensar assim, tá, mas em qual posição que dói? Será que é muscular, né? Será que quando ela está fazendo força que dói? Ou a dor acontece porque eu coloco a articulação numa situação de estresse em determinado movimento e esse estresse nesse movimento que acaba causando a dor? Tá? Então, se eu pensar qual que é a posição que a pessoa fica, eu posso pensar na parte ligamentar, capsular e articular ou muscular. Tá? Então, é importante eu entender como é que está acontecendo essa dor do indivíduo, né? Em qual momento que a pessoa relata que ela tem dor. Tem as bolsas sinoviais, né? Que são as bursas. A mais comum de paciente ter dor tal, é essa bursa trocantérica. Tá? A trocantérica profunda, ela fica um pouco mais profunda nessa relação, mas ela não é tão comum. Agora a trocantérica normal, que ela fica mais na parte lateral,
Por quê? O que passa bem aqui em cima da bursa trocantérica? Aqui, ó, eu tenho o tensor da face à lata, tá? Que passa aqui nessa região. Então, às vezes é comum a pessoa ter estalido aqui, porque o tensor da face fica se atritando contra o trocânter maior, e com isso gera uma inflamação da bursa que pode levar à dor, tá? Ou inflamação. Então pode ser a bursa trocantérica. Tem a iliopectina, que ela fica profundamente no tendão do ilipsoas, então às vezes causa dor por conta do ilipsoas. E a bursa isquioglútea. É como se você sentasse em cima da tua mão e colocasse a mão mais para a parte posterior. Então às vezes a pessoa sente dor lá no bumbum, e não que pode ser a parte de glúteo, tal, ou piriforme, ou o isquiático. Pode ser na bursa isquioglútea, que pode ser por impacto também. Tá, e aí, lembrando, qual que é a função da bursa mesmo? A bursa está na função de diminuir o atrito e evitar um pouco, ou melhor, ela absorve o choque, né? Então ela evita a onda de choque. E aí, às vezes, a pessoa pode ter uma inflamação no local por um impacto. Aí inflama a bursa e a pessoa acaba tendo dor. Bom, e aí tem que lembrar da parte óssea, né? Quando tem a descarga de peso, lembra? Acaba formando um sistema trabecular de absorção de impacto que acaba melhorando a ossificação em algumas regiões. Então essas linhas aqui, vocês estão vendo, são as linhas que favorecem então o aparecimento do osso, do depósito de osso, né, pela descarga de peso que o paciente acaba sofrendo positivamente, né? Então acaba tendo aqui uma região de tração, porque tem um impacto maior na cabeça do fêmur, e então eu traciono essa parte mais superior, e na parte inferior tem uma compressão. Então acaba tendo um aumento da massa óssea aqui dessa região. E os movimentos da pelve? Tem que lembrar então da anteversão. A anteversão que acontece uma lordose lombar, uma flexão de quadril. A retroversão ocorre uma retificação da lombar e uma extensão do quadril. Então a anteversão, resumidamente, é quando a pessoa arrebita o bumbum, né? A retroversão, quando ela faz uma retificação da lombar, quando ela coloca o bumbum para dentro, tá? Então aqui, ó, a posição normal, ou então algumas pessoas chamam de inclinação posterior como sendo a retroversão, e inclinação anterior como sendo a anteroversão. Então, anteversão e retroversão. Tá? Então, os movimentos que a gente já viu ali anteriormente. E quando eu faço o movimento com a minha coxa, então se eu faço a extensão da minha coxa, aqui na articulação, a minha pelve ela acompanha o movimento. Então, quando eu faço a extensão, ocorre uma anteroversão da minha pelve. E quando eu faço a flexão do meu quadril, ocorre uma retroversão. E o sacro ele acompanha mais ou menos a posição, né? Então, sacro neutro. E aí, quando eu faço uma extensão de tronco, o sacro faz uma flexão. E quando eu faço uma flexão de tronco, o sacro faz uma extensão. E aí tem os movimentos também que eu elevo o quadril de um lado ou abaixo do outro, né, que é diferente. Eu elevar o meu quadril do lado direito aqui, por exemplo, ou fazer a queda do outro lado. E pode ser dos dois lados, né? Então, enquanto eu subo um lado, o outro desce. Então tem essa inclinação lateral esquerda ou direita também. A rotação anterior ou posterior, normalmente a gente faz isso quando está andando, né? Que meu pé fica parado no chão, eu faço um eixo de rotação com o meu pé e jogo o quadril lá para frente no passo. Então, rodo para anterior, rodo para posterior. E é interessante quando eu analiso a marcha de alguém, porque muitas vezes eu olho para a pelve da pessoa. Tá? Se vocês olharem para mim aqui agora, aí conforme a pessoa dá um passo para frente, ela joga o quadril para frente. Aí ela vai dar outro passo, então esse fica fixo no chão, e aí ela vai rodar o outro lado para o outro lado, e ela vai para o outro lado para frente.
Então ela vai fazendo essa contrabalanceio aqui de um lado para o outro. E às vezes a pessoa tem bloqueio de quadril, o que você vai perceber? A hora que ela dá um passo para frente, uma perna vai, e quando ela vai puxar a outra, ela vai de leve, assim, ela não vai muito. Ela vai só um pouquinho e depois a outra vai mais. Então, em vez dela ir andando fazendo esse movimento com a pelve aqui, rodando, o que ela vai fazendo é assim, vai um para frente, o outro fica atrás. Quando esse vai para trás, na hora de ir para frente ele vai só um pouquinho, e aí o outro vai mais para frente de novo. Então, não tem essa lateralização, a rotação, né, anterior e posterior, igual de um lado para o outro. E pode ser um problema de sacro ilíaco, pode ser um problema de quadril, tá? E aí eu vou melhorar a marcha da pessoa avaliando essas regiões. Existem as compensações musculares. Essas compensações, por exemplo, se eu tenho uma contratura do glúteo médio, olha que interessante isso aqui. Eu vou puxar minha pelve mais para baixo de um lado e com isso a outra vai subir, tá? E às vezes eu tenho uma contratura de adutor. O adutor vai puxar meu pubis para baixo. E aí vai ficar com uma rotação pélvica. Um lado fica mais inclinado do que o outro. E isso é ruim, né? Porque se eu rodo minha pelve, minha base, toda a minha coluna vai acabar rodando também de maneira compensatória. E aí eu tenho, por exemplo, nessa imagem do lado esquerdo aqui, ó, tem uma ativação aumentada de gastrocnêmio medial lateral, que isso vai ativar mais o meu adutor de um dos lados, que vai ativar mais glúteo do outro lado, que vai ativar quadrado lombar do outro lado, e fica uma cascata de compensações que trazem uma alteração postural bem interessante para o indivíduo, e não necessariamente positiva, né? Tem o ritmo lombopélvico também, então quando eu faço a flexão para anterior, a lombar flexiona primeiro nos 50 graus, e depois a pelve começa a rotacionar anteriormente, depois desses 50 graus iniciais, né? Então tem um ritmo lombopélvico. Então, normalmente, né, de maneira normal, eu faço a flexão da minha lombar, e depois que a lombar flexionou que eu começo a fazer a rotação da pelve. E tem gente que não, ela fica tão dura assim, na hora que ela vai fazer, ela desce com a lombar reta. E só o que roda acaba sendo a pelve, tá? E às vezes o que precisa verificar nesse indivíduo é melhorar a mobilidade lombar. Então a gente tem que verificar o que o paciente precisa. E essa mobilidade lombar tem relação com as inclinações também, né? Então, trabalhando no movimento de inclinação, eu acabo ajudando um pouco na abdução do indivíduo também. Beleza? Bom, a outra coisa, que é a última coisa que a gente vai ver hoje, é o seguinte. Quando eu faço flexão do quadril, eu tenho uma ação da musculatura abdominal também. Tá? Então eu faço a flexão, eu puxo meu reto abdominal, que vai ajudar a rodar um pouco minha pelve, junto com o reto femoral e junto com o meu psoas e com o ilíaco, então com o ilho psoas. Então ele ajuda a fazer essa flexão de quadril, do fêmur aqui, né? Então do quadril. E se eu faço a extensão, o que vai acontecer, olha a lombar, tá vendo? A lombar tem uma curvatura aqui, olha na de baixo. Se eu faço a extensão, dependendo do encurtamento também, do enfraquecimento muscular, eu acabo puxando minha lombar mais para anterior e mais para baixo. E isso acaba aumentando minha lordose. Então tem que pensar isso em pacientes também, tanto deitado como em pé, porque às vezes a hiperlordose dele está relacionado com a musculatura anterior, que está tensa e encurtada. E pode ser que esteja enfraquecida também. Tá bom? Então tem que pensar nesse sentido também, qual que é o meu objetivo na hora de avaliar e tratar o paciente. Beleza, galera? Então, até a próxima com membros superiores.